Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 321 é teoria da presciência, a Gênese capítulo 16. Então aqui na questão de número 13, Kardec assim nos diz: os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade têm a regulá-los a providência. O que isso significa? Que não encontra-se na alçada do homem resolver aqui na Terra os desígnios de Deus por conta própria. Porque existem duas leis, a lei do homem e a lei divina. Mas é preciso entender que prevalece a lei divina. A lei do homem, de certa forma, ela aqui se faz presente devido à necessidade evolutiva de cada qual. Devido à prova, devido à expiação, devido à lei de causa e efeito, de ação e reação, devido à atração, devido à ignorância, devido aos abusos aqui na Terra, provenientes das ignorâncias. Mas as leis divinas, elas são diferentes. Então, por exemplo, vejamos só um exemplo. Não, com todo respeito. A providência divina, ela não reuniu a humanidade para saber da humanidade. Deus não reuniu a humanidade naquele período da codificação da doutrina dos espíritos para saber a opinião da humanidade. A humanidade não opina nos desígnios de Deus. Analisando dessa forma, Deus reúne a humanidade toda. Vamos colocar uma data, 18 de abril de 1857, que foi o lançamento do Livro dos Espíritos. Mas Deus, 10 anos antes, reúne a humanidade toda aqui da Terra e através de um censo, olha para você ver onde a gente tem que chegar para poder ser compreendido a história. Deus realiza um censo para saber a opinião da humanidade. Meus filhos, eu pretendo, a 18 de abril de 1857, fazer presente na Terra o Consolador prometido por Jesus. O que vocês têm a dizer? Aí vamos pensar da seguinte forma: 100% da humanidade votou, 40% foi a favor do aparecimento do Espiritismo e 60% contra. Quer dizer, Deus perdeu. Você entende que isso é uma história?
Deus perdeu. Você acha que Deus, ele submete as tuas leis ao nosso ponto de vista? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Tudo que acontece aqui na Terra, que é de natureza divina, a humanidade nunca toma conhecimento. A humanidade, mediante todo esse processo, ainda tem que agradecer a misericórdia do Pai, os teus desígnios, dando a Ele a oportunidade de participar de todo esse processo, a sua evolução. Olha só para você ver aqui, ó. Os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade tem a regulá-los a providência. A providência divina é que regula tudo. Então, veja bem, gente. Eu não vou citar nada. Todos os períodos que a humanidade aqui na Terra enfrentou, passou, períodos bons e períodos pela humanidade, né? Ruins, porque tem isso, a humanidade acha que esse período foi bom, acha que esse foi ruim, mas é preciso entender que esse período que a humanidade acha que foi ruim foi aquele período que a sustentou, entendeu? Foi o período que a vaquinha encontrava-se viva. Então é natural que enquanto a pessoa está desfrutando da vaquinha, isso é psicologia, você sabe, né? Ali a pessoa, no comodismo, permanece, se encontra no comodismo. E ainda pensando assim, mas que vida boa, hein? Que maravilha de vida. Mas, de repente, vem uma chuva, uma tempestade, e um raio mata a vaquinha. Aí é aquele período, perdão do termo, de sofrimento, de desgraça para aquela pessoa. Porque aí aquelas pessoas acostumadas a usufruir da vaquinha, elas têm que sair do comodismo à procura de subsistência. Ou ela se sucumbe. Aí a pessoa acostumada com a vaquinha, e agora sem a vaquinha, mas que vida de sofrimento, que desgraça, que isso e tudo mais, entendeu? Então, é sempre assim. A humanidade não consegue enxergar que a dor, o sofrimento, é uma bênção que Deus lhe envia. E que onde nós enxergamos desgraça, sofrimento, perdão do termo, desgraça, sofrimento, a providência divina enxerga
progresso, evolução. Você observa que uma jazida de basalto, ela precisa ser implodida com dinamite para que aquelas pedras trituradas se transformem em brita para asfalto, para o concreto. As pessoas que já tiveram oportunidade de voar, de avião, viajar de avião, quantos acidentes no princípio da aviação foi preciso até aperfeiçoar-se os aviões, onde os índices de morte, de quedas de aviões, 2023 é praticamente insignificante, quando lá no princípio da aviação, as pessoas que viajam pelo mundo afora, quantos mil túneis, as pessoas deparam. Existe túnel que tem 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, que atravessa montanhas e mais montanhas. Quantos milhões de toneladas de pedras não foram retiradas dali? Quantas mil dinamites não foram ali detonadas? Quantas mil mãos de obras de trabalhadores ali não foram empregadas? Hoje a tecnologia, a internet, a informática, o avanço tecnológico, quantos mil satélites no espaço, quantas estações lá no espaço, 2023 estou tratando disso. Quanta tecnologia aqui na Terra, que supre todas as necessidades do ser em processo de evolução aqui na Terra. Tudo conspira a favor de nossa evolução espiritual. Tudo no momento certo. O trabalho faz parte do progresso. O progresso é oriundo do trabalho. Então não existe evolução sem o trabalho. Mas é preciso entender que tudo no momento certo e que tudo isso designado por Deus, por Jesus, e nunca pelo homem. Tudo que existe nunca foi determinado pelo homem. Veja bem, nós não vamos entrar nesse mérito. Nós temos o governo que nós merecemos. Quer dizer, nós temos o presidente que merecemos. Todos os países. Nós temos o presidente que merecemos, que está de acordo com o nosso nível evolutivo. Nós temos os governadores que merecemos. Resumindo, nós temos a política que merecemos. Nós temos as
ciências que merecemos. Nós temos na terra a justiça que nós merecemos. Nem mais, nem menos. Nós temos tudo que merecemos. Não está escrito aqui? Olha só para você ver. De sorte que se pode dizer que cada um é o artífice do seu próprio futuro. Cada um é o artífice do que ele merece. Então não adianta querer embargar o progresso aqui, o progresso ali. Querer tirar esse do poder, querer tirar aquele do poder. Deus concede, de acordo com a evolução de todo mundo, a oportunidade que cada qual se encontre no lugar onde se encontre, para que evolua, para que progrida. Agora, infelizes daqueles que abusar do poder que em mãos tem. Só que vejamos, gente, muitas pessoas não conseguem raciocinar nesse momento. Porque muitas pessoas pensam assim: ah, então esses políticos, todos, perdão do termo, eu tenho que dizer isso para poder você entender. Então esses políticos todos estão perdidos. Porque o que eles fazem... Então a justiça... Outros dizem assim, ó. Então, você está entendendo que isso é um estudo. Eu não estou dizendo o nome de ninguém, né? Então, a justiça da terra, todos esses mestrados estão perdidos. Porque o que eles fazem é um abuso de poder. E tal. Não é? Políticas, ciências e justiça. Tá, nós temos que entender que existe aqueles que ocupam as cadeiras. Mas nós temos que entender também que existe aqueles que se encontram nas plateias. E quais são esses que se encontram nas plateias? Nós. Esses todos encontram-se nas cadeiras, olhando para nós. E nós olhando para eles. Então você acha que não será também cobrado da plateia que muito fala mal dos políticos, das ciências, da justiça aqui na Terra? Muito será cobrado também. Muito será cobrado. Por quê? Jesus disse: aqueles que estiverem sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E que moral nós temos de atirar pedra num político? Se ele é um irmão nosso em processo de evolução, devemos orar por ele quando rouba os cofres públicos. Devemos orar por ele quando ele não rouba os cofres públicos. Vice-versa, devemos orar por ele
por eles. A justiça da terra, devemos orar pela justiça da terra, quando eles acertam e quando eles erram. Porque são irmãos nossos em processo de evolução. E Jesus mesmo jogou-nos a responsabilidade há 2000 anos atrás. Aqueles que estiverem sem nenhum pecado, atirem a primeira pedra. Então você acha, com todo respeito, que só os políticos que vão à providência divina vão cobrar deles? Você acha que a providência divina cobrará só da justiça da terra, que aqui não agiu corretamente? Cobrará também de todos aqueles que nos bastidores, na plateia, se encontravam apedrejando todos esses. Porque nós não devemos esperar apenas dos políticos e da justiça da terra. Nós devemos também fazer o nosso papel. E quantos milhões de pessoas não fazem, não contribuem? Quantas pessoas podiam comprar árvores e buscar os meios legais e sair plantando árvores na beira das estradas? Você entendeu o que eu disse, né? Com todo respeito. Busque primeiro os meios legais. Onde é que eu posso plantar árvore? Porque eu não posso sair plantando árvore em qualquer lugar. Tá vendo como tem que raciocinar? Por que a minha cabeça está um ponto na frente? Não sei. Não sou melhor que ninguém. Mas eu primeiro penso na justiça. Então, busquemos a justiça da terra. Olha, onde é que eu posso plantar árvore que é livre? Ah, o senhor pode plantar na praça tal. Quantas árvores posso plantar lá? Tanto que o senhor quiser. Lá vai eu num viveiro, né, que tem mudas. Ali eu compro várias espécies de árvores e planto ali. Eu tenho que contribuir. Não são só os políticos. Não é só a justiça. Mas com relação à justiça, que eu ande corretamente em dia. Que eu cumpra com os meus deveres de justiça aqui na terra, não exigindo, não cobrando, não impondo. Mas é engraçado que a humanidade assim pensa: eu pago os meus impostos justamente para não ter problemas. Que se vire os políticos e que se vire a justiça, e se eles roubarem, eu apedrejo mesmo. Quem diz, ou melhor, quem disse que a humanidade paga imposto? A humanidade não paga imposto. Luiz, você está ficando doido. Até os cães pagam imposto. Ninguém paga imposto, gente. Por livre e espontânea vontade. Ele é forçado a pagar. E não pague para você ver, não. Você perde os teus bens aqui na terra. Aí você pode me dizer assim, mas aí a justiça está errada. A justiça está certa. Se você não paga os impostos, você tem que perder tudo que tem mesmo. É a questão da vaquinha. Você quer só mamar na vaquinha? Você não quer contribuir? Então tem que ter leis. Que se você não paga do jeito, você paga do outro. O brasileiro não paga imposto. Ele é obrigado a pagar. Porque se ele não pagar, ele perde o que tem.
tá certo perder o que tem. Porque o não pagar é usufruir da vaquinha. Então tira a vaquinha dele para ver o que acontece. Ele tem que dar um jeito na vida. Então ele tem que se preocupar. Tal dia eu tenho que pagar imposto disso, IPVA, seguro obrigatório. Você não quer pagar seguro obrigatório, não quer pagar isso, quer pagar aquilo? Venda a tua casa, venda teu carro, venda tua moto, venda tua bicicleta, vai andar a pé. Mas aí você não quer pagar imposto, o sapato anda descalço. Mas aí anda descalço, machuca o pé. Você tem que comprar remédio. Aí tem o imposto sobre o medicamento. Isso significa desígnios de Deus a favor da humanidade. Relembrando que aqueles que abusarem do poder responde. Só que o poder não é só aqueles que na cadeira se encontram que possuem, porque nós também temos o nosso poder. E que estamos fazendo o nosso poder? Só falando mal das pessoas? Não, vamos raciocinar e contribuir e retribuir. Porque por detrás os desígnios de Deus se encontram. Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.